Oi pessoal, bem-vindos a mais um capítulo aqui no canal. Hoje a gente vai começar a leitura de mais um audiobook, que é o audiobook de Lâmina da Assassina, que é a sequência de Trono de Vidro da autora Sarah J. Maas. Esse livro ele foi originalmente publicado após o segundo volume da série Trono de Vidro, mas tem uma controvérsia aí, as pessoas elas não entram em consenso quanto à ordem de leitura desses livros. Algumas pessoas leem primeiro Lâmina da Assassina e depois Trono de Vidro. Algumas pessoas leem Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite e só então Lâmina da Assassina. Eu, pessoalmente, quando eu li Trono de Vidro pela primeira vez, eu li Trono de Vidro e após ele eu li Lâmina da Assassina para então seguir para o volume 2. E é assim como eu fiz com a minha leitura particular que eu vou fazer aqui no canal para vocês, porque eu achei que a experiência foi maravilhosa. Esse livro, Lâmina da Assassina, ele é uma coletânea de 5 contos que contam um pouco do passado da Celaena quando ela era assassina antes dela se juntar a o Chaol e ao Dorian para a competição dos campeões do rei lá em Adarlan. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o passado dela e essas histórias elas são muito importantes para o futuro da narrativa, para toda a história. Então é bem importante que a gente leia, que a gente acompanhe o passado da Celaena e descubra o que aconteceu com ela até ela se tornar a assassina de Adarlan que a gente conhece. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem de acompanhar essa leitura. Como vocês já sabem, os vlogs os audiobooks, na verdade, de Trono de Vidro vão sair todos os domingos às 11 da manhã e eu espero que vocês acompanhem comigo aqui. A Assassina e o Lorde Pirata, capítulo 1. Sentada na sala do conselho do Forte dos Assassinos, Celaena Sardothien se recostou na cadeira. Passa das 4 horas da manhã, disse ela, ajeitando as dobras da camisola de seda carmesim e cruzando as pernas expostas sobre a mesa de madeira. É melhor que seja importante. Talvez, se não tivesse lido a noite toda, não estaria tão exausta, disparou o jovem sentado diante dela. Celaena o ignorou e avaliou as outras 4 pessoas reunidas na câmara subterrânea. Todas eram do gênero masculino. Todas eram muito mais velhas do que ela, e todas se recusavam a olhá-la nos olhos. Um calafrio que não tinha nada a ver com a corrente de ar na sala percorreu a espinha de Celaena. Ao mexer nas unhas feitas, ela controlou as feições do rosto para que permanecessem neutras. Os 5 assassinos reunidos ao longo da mesa, incluindo ela mesma, eram 5 dos 7 companheiros de grande confiança de Erob Hamel. Aquela reunião definitivamente era importante. Soubera disso no momento em que a criada bateu à porta, insistindo que Celaena descesse e nem se incomodasse em se vestir. Quando Erob convocava, não se podia deixá-lo esperando. Ainda bem que a camisola era tão elegante quanto os modelitos da manhã, e custara quase tanto. Mesmo assim, ter 16 anos em uma sala com homens fazia com que ela ficasse atenta ao decote da roupa. A beleza era uma arma, que Celaena mantinha afiada, mas também podia ser uma vulnerabilidade. Erob Hamel, o rei dos assassinos, estava sentado à cabeceira da mesa. O cabelo castanho avermelhado refletia a luz do candelabro de vidro. Os olhos prateados encontraram os de Celaena, e ela franziu a testa. Talvez fosse apenas a hora avançada, mas ela podia jurar que o mentor estava mais pálido do que o comum, e o estômago dela se revirou. Gregory foi capturado, disse Erob, por fim. Bem, isso explicava uma pessoa ausente naquela reunião. A missão era uma armadilha. Gregory está agora preso no calabouço real. Celaena suspirou pelo nariz. Fora por isso que a haviam acordado? Ela bateu o pé calçado com um chinelo sobre o piso de mármore. Então mate-o, disse a jovem. Jamais gostara de Gregory mesmo. Quando ela tinha 10 anos, dera ao cavalo do assassino um saco de doces e, em resposta, o homem atirara uma adaga na cabeça dela. Celaena pegou a arma, é claro, e desde então Gregory exibia à bochecha uma cicatriz do golpe de retaliação da jovem. Matar Gregory? Indagou Sam, o jovem sentado à esquerda do mestre, lugar que costumava ser reservado a Ben. O segundo assassino no comando, depois de Erob. Celaena sabia muito bem o que Sam Cortland achava dela. Sabia desde que os dois eram crianças, quando Erob a escolheu e a declarou, e não Sam, a sua protegida e herdeira. Aquilo não o havia impedido de tentar sabotá-la sempre que podia. E agora, aos 17 anos, um ano mais velho do que ela, Sam ainda não havia se esquecido de que sempre seria o segundo melhor.
Selena ficou irritada ao vê-lo no assento de Ben. O assassino provavelmente o estrangularia quando voltasse. Ou Selena poderia simplesmente poupar Ben do esforço e fazer isso ela mesma. Selena olhou para Arobin Hamel. Por que ele não havia repreendido Sam por se sentar no lugar de Ben? O rosto, ainda bonito, apesar de prateado que começava a despontar nos cabelos, permanecia impassível. A jovem odiava aquela máscara indecifrável, principalmente quando controlar a própria expressão e o seu temperamento era um pouco difícil. Se Gregory foi pego, falou Selena, de modo arrastado, afastando uma mecha do longo cabelo loiro. O protocolo é simples. Mande um aprendiz até lá para colocar alguma coisa na comida dele. Nada doloroso, acrescentou ela, quando os homens ao redor ficaram tensos. Apenas o bastante para silenciá-lo antes que ele fale. O que Gregory poderia muito bem fazer se estivesse no calabouço real. A maioria dos criminosos que parava ali jamais saía, não vivos, e não com um aspecto reconhecível. A localização do Forte dos Assassinos era um segredo bem guardado, um que Selena fora treinada para manter até o último suspiro. Mas mesmo que não mantivesse, ninguém acreditaria que uma mansão elegante em uma rua muito respeitável do Forte da Fenda abrigava alguns dos maiores assassinos do mundo. Que lugar melhor para se esconder do que no meio da capital? E se ele já tiver falado? Desafiou Sam. Se já tiver falado, respondeu Selena, então mate todos que ouviram. E os olhos castanhos de Sam brilharam quando ela lançou um pequeno sorriso que ela sabia o deixava irado. Selena se voltou para Arobin. Mas você não precisa nos arrastar até aqui para decidir isso. Você já deu a ordem, não foi? E ele assentiu, os lábios formando uma linha fina. Sam engoliu a indignação e olhou para a lareira crepitante ao lado da mesa. A luz do fogo colocava as feições elegantes no rosto do rapaz, entre a luz e a sombra. Um rosto que, disseram a Selena, poderia ter lhe rendido uma fortuna, se Sam tivesse seguido os passos da mãe. Mas a mãe escolhera deixar o filho com os assassinos, não com cortesãos, antes de morrer. E o silêncio caiu, e um rugido encheu os ouvidos de Selena quando Arobin tomou fôlego. Algo estava errado. O que mais? Perguntou ela, inclinando-se para frente. Os outros assassinos estavam concentrados na mesa. O que quer que tivesse acontecido, eles sabiam. Por que Arobin não contara a Selena primeiro? Os olhos prateados ficaram rígidos como aço. Ben foi morto. A jovem se agarrou nos braços da cadeira. O quê? Ben, o assassino sempre sorridente que treinara tanto quanto Arobin. Ben, que um dia lhe enfaixou a mão direita quebrada. Ben, o sétimo e último membro do círculo íntimo de Arobin. Ele mal completara 30 anos. Selena retesou os lábios, perguntando entre dentes. O que quer dizer com foi morto? E o mentor a encarou, e um lampejo de luto percorreu seu rosto. 5 anos mais velho do que Ben, Arobin crescera com assassinos, foram treinados juntos, e Ben garantia que o amigo indiscutivelmente se tornasse o rei dos assassinos e jamais questionou seu lugar como segundo no comando. A garganta de Selena se fechou. A missão era de Gregory, falou Arobin baixinho. Eu não sei por que Ben estava envolvido, ou quem os traiu. O corpo foi encontrado perto dos portões do castelo. Você trouxe o corpo? Indagou Selena. Precisava vê-lo. Precisava ver Ben uma última vez. Ver como ele havia morrido. Quantos ferimentos foram necessários para matá-lo? Não, respondeu Arobin. Por que diabos não? Os punhos se fecharam e se abriram. Porque o lugar estava fervilhando de vigias e soldados, disparou Sam, e Selena virou a cabeça rapidamente para ele. Como acha que descobrimos isso para início de conversa? Arobin enviara Sam para descobrir o que Ben e Gregory estavam desaparecidos? Se tivéssemos pegado o corpo, falou Sam, recusando-se a desviar os olhos de Selena. Isso os teria trazido diretamente para o forte. Vocês são assassinos, rosnou ela. Deveriam conseguir recuperar um corpo sem ser vistos. Se você estivesse lá, teria feito o mesmo. E Selena empurrou a cadeira para trás com tanta força que o assento virou. Se eu estivesse lá, eu teria matado todos eles para trazer o corpo do Ben de volta. E ela bateu com as mãos na mesa, chacoalhando os copos. Sam se colocou de pé, a mão no cabo da espada. Ah,
Ouça a si mesma, dando ordens como se você mandasse na guilda. Mas ainda não, Celaena. E o jovem sacudiu a cabeça. Ainda não. Basta, disparou Arobin, levantando-se. Celaena e Sam não se moveram. Nenhum dos outros assassinos falou, embora tivessem levantado as mãos a diversas armas. A assassina viram em loco como eram as brigas no forte. As armas eram tanto para a segurança de quem as empunhava, quanto para evitar que ela e Sam causassem sérios danos um ao outro. Eu disse basta. Se Sam desse mais um passo em direção a ela, se sacasse a espada uma fração de centímetro, aquela adaga escondida na camisola encontraria um novo lar no pescoço dele. Arobin se moveu primeiro. Pegou o queixo do rapaz em uma das mãos, forçando-o a olhar para ele. Recue, ou eu farei isso por você, garoto, murmurou ele. Vai ser tolo em puxar uma briga com ela essa noite? E Celaena engoliu a resposta. Ela poderia dar conta de Sam naquela noite, ou em qualquer outra noite, na verdade. Se a situação levasse a uma briga, ela venceria. Sempre o derrotava. Mas ele soltou o cabo da espada. Depois de um momento, Arobin tirou a mão do rosto de Sam, mas não recuou. O jovem manteve o olhar no chão ao caminhar até a ponta mais afastada da sala do conselho. Cruzando os braços, ele encostou na parede de pedra. Celaena ainda poderia alcançá-lo. Um gesto com o pulso e a garganta dele jorraria sangue. Celaena, falou o mestre, a voz ecoando na sala silenciosa. Sangue demais havia sido derramado naquela noite. Não precisavam de mais um assassino morto. Ben estava morto. Ele se foi, e Celaena nunca mais esbarraria com ele nos corredores do forte. Ele jamais cuidaria dos ferimentos da assassina com as mãos tranquilas e ágeis. Ele jamais arrancaria uma risada da jovem como uma piada ou uma anedota obscena. Celaena, avisou Arobin de novo. Eu parei, disparou Celaena. Ela girou o pescoço, passando a mão pelos cabelos, e saiu batendo os pés até a porta, mas ela parou no portal. Só para que saibam, disse ela a todos, mas ainda observando Sam. Eu vou recuperar o corpo de Ben. E um músculo se contraiu no maxilar do garoto, embora ele tenha desviado sabiamente os olhos. Mas não esperem que eu estenda a mesma cortesia ao resto de vocês quando a hora chegar. Com isso, ela deu meia volta e subiu a escadaria em espiral, que levava aos andares superiores da mansão. 15 minutos depois, ninguém a impediu de sair pelos portões da frente, para as ruas silenciosas da cidade. Capítulo 2. 2 meses, 3 dias, e cerca de 8 horas depois, o relógio sobre a moldura na lareira soou meio-dia. O capitão Rolfe, lorde dos piratas, estava atrasado. Por outro lado, Celaena e Sam também estavam. Mas Rolfe não tinha desculpa. Não quando já estavam com 2 horas de atraso no cronograma. Não quando iriam se encontrar no escritório dele. E a demora não foi culpa de Celaena. Não podia controlar os ventos. E aqueles marinheiros medrosos haviam levado todo o tempo do mundo para velejar pelo arquipélago das Ilhas Mortas. Ela não queria pensar em quanto ouro Arobin tinha gastado, subornando uma tripulação inteira para velejarem até o coração do território pirata. Mas a Baía da Caveira ficava em uma ilha, então não havia muita escolha com relação ao meio de transporte. Celaena, escondida atrás de uma capa preta volumosa, uma túnica e uma máscara de ébano, se levantou do assento diante da mesa do Lorde Pirata. Como ela ousava fazê-lo esperar? Sabia muito bem por que estavam ali, afinal de contas. 3 assassinos haviam sido encontrados mortos pelas mãos dos piratas, e Arobin a enviara para ser a sua adaga pessoal, extrair retribuição, preferivelmente em ouro, pela quantia que as mortes custariam à guilda dos assassinos. Para cada minuto que nos faz esperar, disse Celaena a Sam, a máscara tornando as palavras graves e baixas, eu acrescento mais 10 moedas de ouro à dívida. Sam, que não ousava usar uma máscara sobre as lindas feições, cruzou os braços e fez uma careta. Não fará nada disso. A carta de Arobin está selada e vai permanecer assim. Nenhum dos dois ficara particularmente feliz quando Arobin anunciou que Sam seria enviado às Ilhas Mortas com Celaena, principalmente quando o corpo de Ben, que ela recuperou, estava enterrado fazia apenas 2 meses. A dor de perdê-lo não tinha exatamente passado. O mentor chamara Sam de acompanhante, mas Celaena sabia o que aquela presença significava. Um cão de guarda.
Não que ela fosse fazer alguma coisa ruim quando estava prestes a conhecer o Lorde Pirata de Erillia. Era uma chance única na vida. Embora a minúscula e montanhosa ilha e a cidade portuária em ruínas não tivesse causado uma impressão muito grandiosa até então. Selena esperava uma mansão, como o Forte dos Assassinos, ou pelo menos um castelo fortificado e antigo. Mas o Lorde Pirata ocupava o andar superior inteiro de uma taverna bastante suspeita. O teto era baixo, o piso de madeira rangia, e o quarto era entulhado combinando com a temperatura já escaldante das Ilhas do Sul. Isso significava que ela estava suando em bicas por baixo das roupas, mas o desconforto valia a pena. Enquanto eles caminhavam pela Baía da Caveira, cabeças se viravam para observar Selena. A capa preta esvoaçante, as roupas diferentes e a máscara a transformavam em um sussurro de sombras. Um pouco de intimidação nunca fazia mal. A assassina andou até a mesa de madeira e pegou um pedaço de papel. As mãos pretas e enluvadas o viraram para ler o conteúdo. Uma anotação sobre o tempo. Que chato. O que está fazendo? E ela ergueu outro pedaço de papel. Se a sua pirateza não pode se dar o trabalho de fazer uma limpeza para nós, então eu não vejo porque eu não posso dar uma olhada. Ele vai chegar a qualquer segundo, ciciou Sam. Selena pegou um planisfério, observando os pontos e as marcas ao longo da costa do seu continente. Algo pequeno e redondo reluzia sobre o mapa, e ela colocou o objeto no bolso antes que Sam notasse. Ah, shh, disse a jovem, abrindo a cristaleira na parede adjacente à mesa. Com esse piso rangendo, nós ouviremos o Lorde a 1 quilômetro daqui. O móvel estava entulhado de pergaminhos enrolados, penas, moedas estranhas e brandies muito velhos e de aparência muito cara. Ela pegou uma garrafa, agitando o líquido âmbar à luz do sol, que entrava pela minúscula janela redonda. Gostaria de uma bebida? Não, disparou Sam, virando-se um pouco no assento para vigiar a porta. Coloque isso de volta no lugar. Agora. E Selena inclinou a cabeça, girando o brandy mais uma vez na garrafa de cristal e o apoiou. O rapaz suspirou sob a máscara. A assassina sorriu. Não deve ser um lorde muito bom, disse ela. Se esse é o seu escritório particular. E Sam emitiu um ruído contido de desapontamento, quando Selena desabou na enorme poltrona atrás da mesa e começou a abrir as gavetas, revirando os papéis. A caligrafia do pirata era um garrancho quase ilegível. A assinatura não passava de algumas voltas e picos afiados. Não sabia o que exatamente ela estava procurando. As sobrancelhas de Selena se ergueram um pouco quando ela viu um pedaço de papel roxo perfumado, assinado por alguém chamado Jaqueline. Ela recostou-se na cadeira, apoiou os pés na mesa e leu. Droga, Selena! E ela arqueou as sobrancelhas, mas percebeu que Sam não conseguia ver. A máscara e as roupas eram uma preocupação necessária, pois o tornavam o objetivo da proteção de sua identidade muito mais fácil. Na verdade, todos os assassinos de Eroby tinham jurado guardar segredo a respeito de quem ela era, sobre a ameaça de tortura infindável e, por fim, a morte. Selena bufou, embora a respiração só tivesse tornado o interior da insuportável máscara ainda mais quente. Tudo o que o mundo sabia sobre Selena Sardotin, a assassina de Adarlan, era o fato de ela ser do gênero feminino, e a jovem queria manter as coisas dessa forma. De que outra maneira conseguiria passar pelas amplas avenidas do Forte da Fenda e se infiltrar em festas grandiosas, fingindo ser uma nobre estrangeira? E embora ela desejasse que Rolf pudesse ter a chance de admirar-lhe o lindo rosto, ela precisava admitir que o disfarce também a tornava bastante imponente, principalmente quando a máscara deformava a sua voz, deixando-a áspera como um rosnado. Volte para sua cadeira. Sam levantou a mão e uma espada que não estava ali. Os guardas na entrada da estalagem haviam confiscado suas armas. É claro que nenhum deles percebeu que Sam e Selena eram, eles mesmos, as armas. Poderiam matar Rolf facilmente apenas com as mãos. Ou vai me enfrentar? Selena tirou a carta de amor na mesa. De alguma forma, eu não acho que isso deixaria uma impressão favorável em nosso novo conhecido. Ela cruzou os braços atrás da cabeça, olhando para o mar turquesa, visível entre os prédios dilapidados que formavam a Baía da Caveira. Sam se ergueu levemente da cadeira. Apenas volte para o seu lugar. Eu passei os últimos 10 dias no mar.
Por que eu deveria sentar naquela cadeira desconfortável quando essa aqui é bem mais adequada a meu gosto? E Sam emitiu um grunhido. Antes que pudesse responder, a porta se abriu. O jovem congelou, mas Selena apenas inclinou a cabeça em cumprimento quando o capitão Rolfe, Lorde dos Piratas, entrou no escritório. Fico feliz ao ver que você se sente em casa. O homem alto de cabelos castanhos fechou a porta atrás de si. Ação corajosa, considerando quem o esperava no escritório. Selena permaneceu onde estava. Bem, ele certamente não era o que ela esperava. Não era sempre que a assassina se surpreendia, mas ela imaginou que seria um pouco mais sujo e muito mais extravagante, considerando os contos que ela ouvira sobre as aventuras selvagens de Rolfe. Ela não conseguia acreditar que aquele homem, esguio, sem ser magricela e bem vestido, mas não exagerado e provavelmente chegando ao fim dos 20 anos, era o lendário pirata. Talvez ele também tivesse mantido a identidade em segredo dos inimigos. Sam ficou de pé, fazendo uma leve reverência com a cabeça. Sam Cortland, disse ele em cumprimento. E Rolfe estendeu a mão, e Selena observou a palma e os dedos tatuados quando eles se fecharam, na mão grande de Sam. O mapa. Aquela era a tatuagem do mapa mítico pelo qual ele vendera a alma, o mapa dos oceanos do mundo. O mapa que mudava para mostrar tempestades, inimigos e tesouros. Eu acredito que você não precisa de apresentação. E Rolfe se voltou para Selena. Não. Ela se recostou ainda mais na cadeira do homem. Eu acho que não. E Rolfe riu, um sorriso torto se estendendo pelo rosto queimado de sol. O homem se aproximou da cristaleira, dando a Selena a chance de examiná-lo com mais atenção. Ombros largos, a cabeça erguida, uma graciosidade casual nos movimentos, que vinha com a certeza de que ele tinha todo o poder ali. O pirata também não trazia uma espada, outra ação ousada, e ele sabia, considerando que poderia facilmente usar suas armas contra ele. Brandy? Perguntou Rolfe. Não, obrigado, respondeu Sam. Selena sentiu os olhos ríspidos do assassino sobre ela, desejando que a jovem tirasse os pés da mesa. Com essa máscara, respondeu Rolfe, eu acho que não poderia aceitar uma bebida mesmo. Ele se serviu e tomou um longo gole. Deve estar fervendo nessas roupas todas. E Selena colocou os pés no chão, ao passar as mãos pela borda curva da mesa, alongando os braços. Eu estou acostumada. E Rolfe bebeu de novo, observando-a por um segundo por cima do copo. Os olhos dele tinham um tom de verde mar impressionante, tão fortes como a água e a apenas alguns quarteirões de distância dali. Ao apoiar o copo, ele aproximou-se da ponta da mesa. Eu não sei como lidam com as coisas no norte, mas aqui, embaixo, nós gostamos de saber com quem falamos. E ela inclinou a cabeça. Como você disse, eu não preciso de apresentação. E quanto ao privilégio de ver o meu lindo rosto, eu creio que seja algo que poucos homens têm. E os dedos tatuados se fecharam com força no vidro. Saia da minha cadeira. Do outro lado da sala, Sam ficou tenso. Selena examinou o conteúdo da mesa de novo e estalou a língua sacudindo a cabeça. Você realmente precisa tentar organizar essa bagunça. Selena sentiu o pirata levar a mão ao ombro dela e ficou de pé antes que os dedos conseguissem roçar a lã preta do manto. Rolfe era consideravelmente alto, mais alto do que ela. Não faria isso se eu fosse você, cantarolou Selena. Os olhos de Rolfe brilharam com o desafio. Você está na minha cidade e na minha ilha. Apenas um palmo os separava. Não está em posição de me dar ordens. E Sam pigarreou, mas a assassina encarou Rolfe. Os olhos do pirata avaliaram a escuridão por baixo do capuz do manto. A lisa máscara preta, as sombras que escondiam qualquer traço de feição. Selena, avisou Sam, pigarreando de novo. Muito bem. Selena suspirou alto e saiu do caminho de Rolfe, como se ele não passasse de uma mobília diante dela. A jovem afundou na cadeira ao lado de Sam, o que lhe lançou um olhar tão irritado que derreteria por inteiro os desertos congelados. Ela conseguia sentir Rolfe observando cada movimento dos dois, mas ele só ajeitou a lapela da túnica azul escura antes de sentar. O silêncio tomou conta, interrompido apenas pelo canto das gaivotas que circunvoavam a cidade e pelo grito de piratas que chamavam uns aos outros nas ruas imundas. Bem, Rolfe apoiou os antebraços na mesa, e Sam olhou para Selena. Era a vez dela.
Sabe muito bem por que estamos aqui, falou a assassina. Mas talvez todo esse brandy tenha lhe subido à cabeça. Eu devo refrescar sua memória? E Rolf gesticulou com a mão verde, azul e preta para que ela continuasse, como se ele fosse um rei no trono ouvindo as reclamações da multidão. Babaca. 3 assassinos da nossa guilda foram encontrados mortos em Enseada do Sino. Aquele que escapou nos contou que tinham sido atacados por piratas. E ela apoiou o braço no encosto da cadeira. Os seus piratas. E como o sobrevivente sabia que eram meus piratas? E Selena deu de ombros. Talvez tenham sido as tatuagens que os delataram. Todos os homens de Rolf tinham os pulsos tatuados com a imagem de uma mão multicolorida. O Lorde abriu uma gaveta na mesa e pegou um pedaço de papel. Ele leu o conteúdo e em seguida ele falou. Quando eu soube que Erobin Hemmel poderia me culpar, eu pedi que o mestre do estaleiro de Enseada do Sino me enviasse este registro. Parece que o incidente ocorreu às 3 horas da manhã nas docas. Dessa vez, foi a vez de Sam responder. Está certo. E Rolf apoiou o papel e ergueu os olhos. Então, se eram 3 horas da manhã e aconteceu nas docas, que não tem poste de iluminação, como vocês certamente sabem, Selena não sabia. Então, de que modo o seu assassino viu as tatuagens? Sob a máscara, ela fez uma careta. Porque aconteceu há 3 semanas, durante a lua cheia. Ah, mas é início da primavera. Até mesmo em Enseada do Sino as noites ainda são frias. A não ser que os meus homens estivessem sem casaco, que de maneira alguma, basta, disparou Selena. Eu imagino que esse pedaço de papel tenha 10 desculpas esfarrapadas diferentes para os seus homens. Ela pegou uma bolsa no chão e puxou de dentro os 2 documentos selados. Eles são para você. A jovem os atirou na mesa. Do nosso mestre. Um sorriso repuxou os lábios de Rolf, mas ele pegou os documentos para si, analisando o selo. O pirata o ergueu contra a luz do sol. Eu estou surpreso que não tenham sido adulterados. Os olhos brilhavam com malícia, e Selena conseguia sentir a arrogância que transbordava de Sam. Com 2 gestos ágeis de punho, Rolf rasgou os 2 envelopes com um abridor de cartas que Selena de alguma forma não viu. Como ela deixara de ver aquilo? Erro tolo. Nos minutos silenciosos que se passaram enquanto ela lia as cartas, a única reação de Rolf foi abrir e tamborilar ocasionalmente os dedos na mesa de madeira. O calor era sufocante, e o suor escorria pelas costas de Selena. Deveria ficar ali durante 3 dias, tempo suficiente para que Rolf recolhesse o dinheiro que devia a eles, o qual, considerando a expressão cada vez mais fechada no rosto do pirata, era muito. Rolf emitiu um longo suspiro quando ele terminou, e ele balançou os papéis ao alinhá-los. É difícil barganhar com o seu chefe, disse ele olhando de Selena para Sam. Mas os termos não são injustos. Talvez devesse ter lido a carta antes de começar a tirar acusações contra mim e meus homens. Não haverá retribuição pelos assassinos mortos, cujas mortes o seu mestre concorda que não foram de modo algum culpa minha. Ele deve ter bom senso. E Selena lutou contra a vontade de inclinar o corpo para frente. Se Erobin não estava exigindo pagamento pela morte daqueles assassinos, então o que faziam ali? O seu rosto queimava. A assassina tinha sido feita de tola, não? Se Sam sorrisse, ainda que infimamente... E Rolf tamborilou os dedos, tatuados de novo, e ele passou a mão pelos cabelos castanhos na altura dos ombros. Quanto ao acordo de troca que ele redigiu, eu pedirei que meu contador saque a quantia necessária, mas precisarão dizer a Erobin que não pode esperar lucro até pelo menos o 2º carregamento, possivelmente o 3º. E se tiver problemas com isso, então ele mesmo pode vir aqui argumentar. Pelo menos uma vez, Selena estava grata pela máscara. Parecia que havia sido enviada para algum tipo de investimento. Sam assentiu para Rolf, como se ele soubesse exatamente do que o Lorde Pirata falava. E quando podemos dizer a Erobin para esperar o 1º carregamento? Perguntou ele. E Rolf enfiou as cartas em uma gaveta da mesa e a trancou. Os escravizados chegaram em 2 dias, prontos para a partida no dia seguinte. Eu vou até emprestar o meu navio, então podem dizer àquela em sua tripulação trêmula que está livre para retornar ao Forte da Fenda essa noite se quiserem. Selena o encarava. Erobin os enviara até ali, por escravizados. Como poderia se rebaixar tanto?
E dizer a ela que ia à Baía da Caveira para uma coisa, mas realmente enviá-la para aquilo? Ela sentiu as narinas se dilatando. Sam sabia daquele acordo, mas de alguma forma ele havia se esquecido de mencionar a verdade por trás da visita, mesmo durante os 10 dias que haviam passado no mar. Assim que ficasse a sós com ele, ela faria com que ele se arrependesse, mas por enquanto não podia deixar Rolf perceber sua ignorância. É melhor não estragar isso, avisou Selena. Erob não ficará feliz se alguma coisa der errado, e Rolf gargalhou. Tem minha palavra de que tudo sairá conforme o planejado. Eu não sou o Lorde dos Piratas sem motivo, sabe? E ela se inclinou para a frente, contendo a voz até adquirir um tom inexpressivo e de um parceiro de negócios preocupado com o investimento. Há quanto tempo exatamente está envolvido em comércio de escravizados? Não devia ser muito. Adarlan começara a capturar e vender escravizados havia apenas 2 anos. A maior parte prisioneiro de guerra de quaisquer territórios que tivessem ousado se rebelar contra a conquista. Muitos eram de Eywe, mas ainda haviam prisioneiros de Melisandre e Charco Lavrado, ou da tribo isolada das montanhas Canino Branco. A maioria dos escravizados ia para Calácula ou Endover, os maiores e mais famosos campos de trabalho forçado no continente, para minerar sal e materiais preciosos. Mas cada vez mais escravizados chegavam às casas da nobreza de Adarlan, e um acordo comercial imundo, feito por Erobin, algum tipo de acordo de mercado clandestino. Isso mancharia toda a reputação da Guilda dos Assassinos. Acredite, disse Rolf cruzando os braços. Eu tenho bastante experiência. Deveria estar mais preocupada com o seu mestre. Investir no mercado de escravizados é um lucro garantido, mas ele pode gastar mais dos próprios recursos do que gostaria, para evitar que o nosso negócio chegue aos ouvidos errados. O estômago de Selena se revirou, mas ela fingiu desinteresse, o melhor que ela pôde, e então falou. Erob é um comerciante perspicaz. O que quer que você possa fornecer, ele vai aproveitar da melhor forma. Pelo bem dele, eu espero que isso seja verdade. Eu não quero arriscar o meu nome por nada. E Rolf ficou de pé. Selena e Sam levantaram-se com ele. Os documentos serão assinados e devolvidos a vocês amanhã. Por enquanto, o pirata apontou para a porta. Eu tenho 2 quartos prontos. Só precisamos de 1. Interrompeu Selena. As sobrancelhas de Rolf se ergueram de modo sugestivo. Sob a máscara, o rosto de Selena queimou, e Sam conteve uma risada. 1 quarto, 2 camas. E Rolf riu. Caminhou até a porta e a abriu para os 2. Como quiser. Eu pedirei que preparem banhos também. Selena e Sam seguiram pelo estreito corredor escuro. Ambos estão precisando, acrescentou ele com uma piscadela. Selena precisou de todo o autocontrole para não socar o homem embaixo da cintura. Capítulo 3. Os 2 levaram 5 minutos para vasculhar o quarto entulhado em busca de sinais de perigo, ou buracos pelos quais pudessem ser espionados. 5 minutos para que tirassem as pinturas emolduradas das paredes com painéis de madeira, bater nas tábuas do piso, selar as fendas entre as portas e o chão, e cobrir as janelas com um manto preto surrado de Sam. Quando Selena teve certeza de que ninguém podia ouvir ou ver, ela retirou o capuz, desatou a máscara e se virou para encarar Sam. O jovem sentado na pequena cama, que parecia mais uma cama militar. Ele ergueu as palmas das mãos para ela. Antes que arranque a minha cabeça, disse ele, mantendo a voz baixa por precaução. Deixe-me dizer que eu entrei naquela reunião sabendo tão pouco quanto você. E Selena o olhou com raiva, saboreando o ar fresco no rosto grudento e suado. Ah, é mesmo? Você não é a única que sabe improvisar. Sam tirou as botas e se impulsionou mais para cima da cama. Aquele homem está tão apaixonado por si mesmo quanto você. A última coisa de que precisamos é que ele descubra a própria vantagem. Selena cravou as unhas nas palmas das mãos. Por que Erob nos enviaria para cá sem dizer o verdadeiro motivo? Repreender Rolf por um crime que não teve nada a ver com ele. Talvez o Lorde estivesse mentindo sobre o conteúdo da carta. E ela esticou o corpo. Isso pode muito bem ser... Ele não estava mentindo sobre o conteúdo da carta, Selena, falou Sam. Por que se incomodaria? Ele tem coisas mais importantes para fazer. E ela resmungou mais algumas palavras feias e caminhou de um lado para outro, as botas pretas estalando contra as tábuas desniveladas no piso. Lorde Pirata mesmo,
Aquele era o melhor quarto que poderia oferecer a eles? Selena era a assassina de Adarlan, o braço direito de Errol Hamill, não uma prostituta de beco. De qualquer forma, Errol tem os seus motivos. Sam se espreguiçou na cama e fechou os olhos. Escravizados. Selena cuspiu a palavra, passando a mão pelo cabelo trançado, os dedos ficando presos no penteado. Por que Errol se envolveria no mercado de escravizados? Nós somos melhores do que isso. Não precisamos desse dinheiro. A não ser que o mestre estivesse mentindo. A não ser que todos os gastos extravagantes fossem feitos com fundos inexistentes. Selena sempre presumiu que a riqueza de Errol fosse infinita. Ele havia gastado a fortuna de um rei, somente no seu guarda-roupa, para criá-la. Pele, seda, joias, o custo semanal de simplesmente se manter com a aparência bonita. É claro que Errol sempre deixou claro que ela deveria pagar de volta, e Selena separava parte do próprio salário para isso, mas talvez ele quisesse aumentar a fortuna que ele já tinha. Se Ben estivesse vivo, não teria permitido, teria ficado tão enjoado quanto ela. Ser contratada para matar oficiais do governo corrupto era uma coisa, mas fazer prisioneiros de guerra, agredi-los até que parassem de reagir, e então sentenciá-los a uma vida de escravidão. E Sam abriu o olho. Vai tomar banho ou eu posso ir primeiro? Selena tirou o manto nele. Sam pegou a vestimenta com apenas uma das mãos e a jogou no chão, e ela falou, eu vou primeiro. É claro que você vai. A assassina lançou um olhar raivoso para Sam e entrou no banheiro, batendo a porta atrás de si. De todos os jantares que já havia participado, aquele era de longe o pior. Não por causa da companhia, a qual Selena admitiu relutantemente era até interessante, e nem por causa da comida que parecia e cheirava maravilhosamente bem, somente porque ela não conseguia comer nada, graças àquela máscara irritante. Sam pareceu se servir 2 vezes de tudo, apenas para debochar dela. Selena, sentada à esquerda de Rolf, desejou um pouco que a comida estivesse envenenada. Sam se serviu de uma variedade de carnes e ensopados, depois de ver o pirata comer também. Então a probabilidade de essa vontade se realizar era muito baixa. Dama Sardochen, falou Rolf, as sobrancelhas escuras se erguendo na testa. Deve estar faminta, ou minha comida não é agradável o bastante para o seu paladar refinado. Sob o manto e o capuz e a túnica escuros, Selena não estava apenas faminta, mas também com calor e cansada, e com sede, o que somado ao temperamento costumava resultar em uma combinação letal. É claro que não poderiam ver nada disso. Eu estou muito bem, mentiu ela, girando a água na taça. O líquido se chocou contra as laterais, provocando-a a cada rotação, e ela parou. Talvez se tirasse a máscara poderia comer com mais facilidade, falou Rolf, e deu uma mordida no próprio pato assado. A não ser que o que esteja por baixo nos faça perder o apetite. E os outros 5 piratas, todos capitães da frota de Rolf, riram com deboche. Continue falando assim. Selena segurou com força a base da taça. E talvez eu lhe dê um motivo para usar uma máscara. E Sam a chutou sob a mesa e ela o chutou de volta. Um golpe certeiro nas canelas, forte o bastante para que o jovem engasgasse com a água. Alguns dos capitães reunidos pararam de rir, mas Rolf deu uma gargalhada. Selena apoiou a mão enluvada sobre a mesa de jantar manchada, que estava salpicada de queimaduras e sulcos profundos. Obviamente, vira uma cota de brigas. Será que Rolf não tinha qualquer gosto pelo luxo? Talvez não estivesse tão bem assim, se estava recorrendo ao comércio de escravizados. Mas Errol era tão rico quanto o próprio rei de Adarlan. Rolf voltou os olhos verde-mar para Sam, que franziu a testa mais uma vez. Você já a viu sem máscara? E Sam, para surpresa de Selena, fez uma careta. Uma vez. Ele deu à jovem um olhar de cautela bastante convincente. E foi o bastante. E Rolf o avaliou durante um segundo e então deu outra mordida na carne. Bem, se não quer mostrar o seu rosto, talvez nos entretenha com histórias de como exatamente você virou a protegida de Errol Hamill. Eu treinei, falou Selena entediada. Treinei durante anos. Não somos todos sortudos de ter um mapa mágico tatuado na mão. Alguns de nós precisam escalar para chegar ao topo. E Rolf enrijeceu o corpo, e os outros piratas pararam de comer. Ele a encarou por um tempo suficiente para que a assassina quisesse se encolher, e então ele apoiou o garfo.
Sam se inclinou um pouco mais para perto dela, mas Selena percebeu que era apenas para ver melhor quando Rolf apoiou a palma das mãos na mesa. Juntas, as mãos formavam um mapa do continente, e apenas isso. Esse mapa não se move há 8 anos. A voz era um grunhido baixo. Um calafrio percorreu a espinha da jovem. 8 anos. Exatamente o tempo que se passara desde que os feéricos tinham sido banidos e executados, quando Adarlan tinha conquistado e escravizado o resto do continente, e a magia tinha desaparecido. Não pense, continuou Rolf, retirando as mãos, que eu não precisei brigar e matar para chegar ao topo tanto quanto você. Se ele estava com quase 30 anos, então provavelmente matara muito mais do que ela, e pelas muitas cicatrizes nas mãos e no rosto, era fácil ver que ele havia brigado bastante. Bom saber que temos espíritos parecidos, falou Selena. Se Rolf já estava acostumado a sujar as mãos, então comercializar escravizados não era um desvio muito grande, mas ele era um pirata imundo. Ela e Sam eram assassinos de Jerobe Hamill, educados, ricos, refinados. A escravidão estava aquém deles. Rolf deu aquele sorriso torto para Selena. Você age assim porque realmente faz parte da sua natureza ou apenas porque tem medo de lidar com as pessoas? Eu sou a maior assassina do mundo. Ela ergueu o queixo. Eu não tenho medo de ninguém. É mesmo? Perguntou Rolf. Porque eu sou o maior pirata do mundo e eu tenho medo de muita gente. Foi assim que eu consegui ficar vivo por tanto tempo. Ela não ousou replicar. Porco vendedor de escravizados. Rolf sacudiu a cabeça, sorrindo exatamente da mesma forma que Selena fazia quando queria irritar Sam. Eu fico surpreso por Eroby não tê-la feito engolir a arrogância, falou Lorde. O seu companheiro parece saber quando ficar de boca fechada. E Sam tossiu alto, inclinando-se para a frente. Como se tornou Lorde Pirata, então? Ele percorreu o dedo por uma fenda profunda na mesa de madeira. Eu matei todos os piratas que eram melhores do que eu. Os outros 3 capitães, todos mais velhos, mais enrugados e mais atraentes do que ele, bufaram, mas não relutaram. Qualquer um arrogante o suficiente para achar que não poderia perder para um homem jovem, com a tripulação farroupilha e apenas um navio em seu nome. Mas todos caíram, um a um. Quando se consegue uma reputação assim, as pessoas tendem a seguir você. E Rolf olhou para Selena e para Sam. Quer o meu conselho? Perguntou ele à jovem. Não. Eu ficaria de olho em Sam. Você pode ser a melhor, Sardoten, mas há sempre alguém esperando que você cometa um deslize. Sam, o desgraçado traidor, não escondeu o sorrisinho. Os outros capitães piratas riram. Selena encarou Rolf com rispidez, o estômago se revirando com fome. Ela comeria depois. Pegaria algo na cozinha na taverna. Você quer o meu conselho? E o pirata gesticulou com a mão, indicando que ela continuasse. Cuide da própria vida. E Rolf deu um sorriso preguiçoso para a jovem. Não me incomodo com Rolf, ponderava Sam mais tarde, na escuridão total do quarto. Selena pagara o primeiro turno de vigília, olhando com raiva na direção da cama do companheiro contra a parede mais afastada. É claro que não, murmurou ela, aproveitando o ar livre no rosto. Estava sentada na cama, recostada na parede. Ela puxava os fios do cobertor. Ele disse a você que me assassinasse, e Sam deu um risinho. Foi um conselho sábio. Selena enrolou as mangas da túnica. Mesmo à noite, aquele lugar pútrido era insuportavelmente quente. Talvez não seja uma ideia inteligente que você durma, então. O colchão de Sam gemeu quando ele se virou. Por favor, você não aguenta uma provocaçãozinha? No que diz respeito à minha vida? Não. E ele riu com sarcasmo. Acredite, se eu voltasse para casa sem você, Erobin me esfolaria vivo, literalmente. Se for para matar você, Selena, eu farei quando eu puder sair impune de verdade. E ela fez uma expressão de raiva. Eu agradeço por isso. Selena abanou o rosto suado com uma das mãos. Ela venderia a alma para um bando de demônios por uma brisa fresca naquele momento, mas precisava manter a janela coberta, a não ser que quisesse que um par de olhos espiões descobrisse como era sua aparência. No entanto, pensando bem, Selena amaria ver o olhar no rosto de Rolf, se ele descobrisse a verdade.
A maioria já sabia que ela era uma mulher jovem, mas se o pirata visse que estava lidando com uma menina de 16 anos, o orgulho dele poderia jamais se recuperar. Os dois só ficariam ali por 3 noites. Ambos poderiam viver um pouco sem descansar e se isso significasse manter a identidade de Selena e as próprias vidas, a salvo. Selena, perguntou Sam, olhando para a escuridão. Eu deveria me preocupar enquanto eu durmo? E ela piscou e então riu baixinho. Pelo menos o jovem levava as ameaças dela de algum modo a sério. A assassina desejava poder dizer o mesmo de Rolf. Não, respondeu ela. Não essa noite. Outra noite, então, murmurou Sam. Em minutos ele estava apagado. Selena apoiou a cabeça contra a parede de madeira, ouvindo o som da respiração do outro conforme as longas horas da noite se estendiam. Capítulo 4. Mesmo quando chegou sua vez de dormir, Selena ficou acordada. Durante as horas que passou vigiando o quarto, um pensamento se tornara cada vez mais perturbador. Os escravizados. Se Erobin tivesse enviado outra pessoa, se fosse talvez uma transação de negócios sobre a qual Selena descobrisse mais tarde, quando estivesse ocupada demais para se importar, talvez ela nem se incomodaria tanto. Mas enviá-la para recuperar um carregamento de escravizados, de pessoas que não haviam feito nada de errado, que apenas ousaram lutar pela própria liberdade e pela segurança de suas famílias. Como Erobin podia esperar que ela fizesse aquilo? Se Ben estivesse vivo, Selena o teria como aliado. Apesar da profissão, era a pessoa mais compreensiva que a jovem conhecia. A morte dele havia deixado um vazio que Selena não acreditava que um dia seria preenchido. Ela havia suado tanto que os lençóis ficaram encharcados, e dormira tão pouco que quando chegou a manhã, ela sentiu como se tivesse sido atropelada por um bando de cavalos selvagens no campo de Eywe. Por fim, Sam a cutucou. Um toque nada carinhoso com o punho da espada, e ele falou, Você está horrível. Deixando que o comentário estabelecesse o tom do dia, Selena saiu da cama e bateu a porta do banheiro com força. Quando saiu um pouco depois, tão limpa quanto poderia ficar usando apenas a bacia e as mãos, ela entendeu algo com perfeita clareza. De maneira alguma em qualquer reino do inferno, ela levaria aqueles escravizados para a Forte da Fenda. Não estava nem aí se Rolf ficasse com eles, mas não seria ela quem os transportaria para a capital. Aquilo significava que ela tinha apenas 2 dias para descobrir como destruir o acordo entre Erobin e Rolf, e encontrar um modo de sair viva. Ela colocou o manto sobre os ombros, silenciosamente maldizendo o fato de que os metros de tecido escondiam muito da linda túnica preta, sobretudo o delicado bordado dourado. Bem, pelo menos a capa também era elegante, mesmo que estivesse um pouco suja de tanto viajar. Aonde vai? Perguntou Sam, sentando-se no lugar em que estava jogado na cama, limpando as unhas com a ponta de uma adaga. Ele definitivamente não a ajudaria. Precisaria descobrir sozinha um modo de como se livrar do acordo. Eu tenho algumas perguntas para fazer a Rolf, sozinha. Ela prendeu a máscara e caminhou até a porta. Eu quero o café da manhã esperando por mim quando eu voltar. E Sam ficou rígido, os lábios formando uma linha fina. O quê? E Selena apontou para o corredor na direção da cozinha. Café da manhã, repetiu ela devagar. Eu estou com fome. Sam abriu a boca, e a assassina esperou pela réplica, que não veio. Ele fez uma reverência profunda. Como desejar, disse o rapaz. Os dois trocaram gestos particularmente vulgares antes de a jovem sair batendo os pés pelo corredor. Desviando de poças de sujeira, vômito e sabem os deuses o que mais, Selena achou um pouco difícil acompanhar as passadas longas de Rolf, com nuvens de chuva reunidas no céu, muitas pessoas nas ruas, piratas maltrapilhos cambaleantes, prostitutas trôpegas após uma longa noite, órfãos descalços correndo pelo rumo. Tinham começado a migrar para dentro das diversas construções decrépitas. Baía da Caveira não era uma cidade bonita, de maneira alguma, e muitas das construções tortas e em ruínas pareciam ter sido feitas com pouco mais do que madeira e pregos, além dos habitantes. A cidade era mais famosa por quebrar navios. A corrente gigante em formato de ferradura que pendia da abertura da baía. Estava ali há séculos e era tão grande que, conforme o nome indicava, poderia quebrar o mastro de qualquer navio que enfrentasse, embora tivesse sido feita para desencorajar ataques.
Também evitava que saíssem às escondidas, e considerando que o restante da ilha estava coberto por montanhas altas, não havia muitos outros lugares para os navios ancorarem com segurança. Então, qualquer embarcação que quisesse entrar ou sair do porto precisava esperar que a corrente fosse abaixada sob a superfície da água e estar pronta para pagar uma taxa elevada. Você tem 3 quarteirões, falou Rolf. É melhor aproveitá-los. Será que estava andando rápido demais? Acalmando o temperamento que se descontrolava, Selena se concentrou nas exuberantes montanhas afiadas que pairavam ao redor da cidade, na curva reluzente da baía, no odor doce do ar. Encontrara o pirata prestes a sair da taverna para ir a uma reunião de negócios, e ele concordou em deixá-la fazer perguntas conforme caminhava. Quando os escravizados chegarem, começou Selena, tentando parecer o mais inconveniente possível. Eu terei a chance de inspecioná-los, ou eu posso confiar que nos dará uma boa leva? E Rolf sacudiu a cabeça diante da impertinência da jovem, e ela saltou sobre as pernas estendidas de um bêbado inconsciente, ou morto, no caminho. Chegaram amanhã à tarde. Eu planejava inspecioná-los por conta própria, mas se está tão preocupada com a qualidade dos artigos, eu permitirei que se junte a mim. Considere isso um privilégio. E ela riu com escárnio. Onde? No seu navio? Melhor ter uma boa noção do funcionamento de tudo para montar um plano e, a partir disso, saber de que modo as coisas operavam poderia gerar algumas ideias sobre como fazer um negócio dar errado com o mínimo de risco possível. Eu converti um grande estábulo do outro lado da cidade em uma instalação de armazenamento. Eu costumo examinar todos os escravizados ali, mas como vai partir de manhã na manhã seguinte, examinaremos em seus próprios navios. Selena estalou a língua alto bastante para que Rolf ouvisse. E quanto tempo eu posso esperar que isso demore? Ele ergueu uma sobrancelha. Tem coisas melhores para fazer? Apenas responda à pergunta. E um trovão soou à distância. Os dois chegaram às docas, que eram sem dúvida a coisa mais impressionante da cidade. Navios de todas as formas e tamanhos oscilavam contra os pires de madeira, e piratas corriam pelos deques, amarrando diversas coisas antes de a tempestade chegar. No horizonte, relâmpagos piscavam acima da solitária torre de vigia empoleirada da cidade norte da Baía. A torre de vigia, da qual quebra-navios era erguida ou abaixada. Sobre os lampejos, Selena também vira 2 catapultas no alto de uma das plataformas da torre. Se quebra-navios não destruíssem uma embarcação, então aquelas catapultas terminariam o serviço. Não se preocupe, dama Sardotian, falou Rolf, passando apressado pelas diversas tavernas e pensões que levavam às docas. Tinham mais 2 quarteirões. O seu tempo não será desperdiçado, embora avaliar 100 escravizados demore um pouco. 100 escravizados em um navio? Onde todos caberiam? Contanto que não tente me enganar, disparou Selena, eu considerarei um tempo bem gasto. Para que não encontre motivos para reclamar, e tenho certeza de que tentará ao máximo fazer exatamente isso, eu tenho outro carregamento de escravizados que será inspecionado na instalação de armazenamento esta noite. Por que não se junta a mim? Dessa forma pode ter algo com que comparar amanhã. Isso seria perfeito, na verdade. Talvez pudesse simplesmente alegar que os escravizados não eram adequados e se recusar a fazer negócio com Rolf. Então iria embora sem causar prejuízo a ninguém. Ainda precisaria lidar com Sam e em seguida com Arobin, mas ela pensaria neles depois. Ela gesticulou com a mão. Está bem, está bem. Mande alguém me chamar quando for a hora. A umidade era tão densa que Selena sentia como estivesse nadando no ar. E depois que os escravizados de Arobin tiverem sido inspecionados? Qualquer informação poderia ser usada como uma arma contra ele mais tarde. Eu terei que cuidar deles no navio, ou seus homens tomarão conta para mim. Os seus piratas podem muito bem achar que têm a liberdade de levar os escravizados que quiserem. E Rolf agarrou o cabo da espada. O objeto reluziu à luz tênue, e Selena admirou o punho entalhado na forma da cabeça de um dragão marinho. Se eu der a ordem para que ninguém toque nos seus escravizados, então ninguém vai tocar, declarou o pirata, trincando os dentes. A irritação dele era um prazer inesperado. No entanto, providenciarei que alguns guardas fiquem no navio, se isso fará você dormir com mais tranquilidade. Eu não quero que Arobin pense que eu não levo os meus investimentos a sério. Os dois se aproximaram de uma taverna pintada de azul,
onde diversos homens em túnicas escuras sentavam relaxados do lado de fora. Ao verem Rolf, eles esticaram o corpo e bateram continência. Guardas do pirata? Por que ninguém o escoltara pelas ruas? Seria bom, falou Selena com rispidez. Eu não quero ficar aqui mais do que o necessário. Eu tenho certeza de que está ansiosa para retornar aos seus clientes em Forte da Fenda. E Rolf parou diante da porta desbotada. A placa acima, balançando ao vento forte da tempestade, dizia O Dragão Marinho. Era também o nome do famoso navio de Rolf, que estava ancorado logo atrás e realmente não parecia tão espetacular. Talvez aquele fosse o quartel-general do Lorde Pirata. Esse estava fazendo com que Selena e Sam ficassem naquela taverna a poucos quarteirões de distância, então talvez Rolf confiasse neles tão pouco quanto confiavam nele. Eu acho que estou mais ansiosa para retornar à sociedade civilizada, argumentou Selena em um tom meigo. O pirata emitiu um grunhido baixo e entrou na taverna. Do lado de dentro tudo estava coberto pela sombra e murmúrios, e fedia a cerveja velha. Selena não conseguia ver nada além disso. Um dia, falou Rolf, baixo demais. Alguém vai fazê-la pagar de verdade por essa arrogância. E um relâmpago fez os olhos verdes reluzirem. Eu só espero estar lá para ver. E o pirata bateu a porta da taverna na cara da assassina. Ela sorriu, e o sorriso ficou maior quando gotas gordas de chuva começaram a estourar na terra cor de ferrugem, esfriando no mesmo instante o ar abafado. Aquilo tinha corrido surpreendentemente bem. Está envenenada? Perguntou Selena a Sam, desabando na cama enquanto o estrondo de um trovão sacudia a fundação da taverna. A xícara de chá chacoalhou no pires, e ela inspirou o cheiro de pão fresco, linguiça e mingau, ao jogar o capuz para trás e remover a máscara. Por eles ou por mim? Sam estava sentado no chão de costas contra a cama, e Selena cheirou toda a comida. Eu estou detectando Belladonna? E o jovem a encarou inexpressível, e ela sorriu com desdém ao dar uma mordida no pão. Os dois ficaram sentados em silêncio durante alguns minutos. Os únicos sons eram os ranger dos talheres contra os pratos lascados, o tamborilar da chuva no telhado e um ocasional estalo do trovão. Então, falou Sam, você vai me contar o que está planejando ou eu devo avisar a Rolf que espere o pior? E Selena bebericou casualmente do chá. Eu não tenho a menor ideia do que você está falando, Sam Cortland. Que tipo de perguntas você fez a ele? E a assassina apoiou a xícara de chá. A chuva batia forte nas janelas, abafando o tilintar da louça contra os pires. Perguntas educadas. Hã? Eu não achei que você sabia o que educado queria dizer. Eu posso ser educada quando me convém. Quando é para conseguir algo que você quer, é o que está querendo me dizer? Então, o que você precisa de Rolf? E Selena o avaliou. Ele certamente não parecia ter problema algum com o acordo. Embora pudesse não confiar em Rolf, Sam não se incomodava com que 100 almas inocentes estivessem prestes a serem vendidas como gado. Eu queria perguntar mais a respeito do mapa nas mãos dele. Droga, Selena. E Sam bateu com um punho no piso de madeira. Me conte a verdade. Por quê? Perguntou ela, fazendo um biquinho. E como você sabe que eu não estou dizendo a verdade? E Sam ficou de pé e começou a andar pela extensão do pequeno quarto. Ele abriu o primeiro botão da túnica preta, revelando a pele por baixo. Algo a respeito daquilo pareceu estranhamente íntimo, e Selena se pegou virando o rosto com pressa. Nós crescemos juntos. Sam parou ao pé da cama dela. Você acha que eu não sei dizer quando você está maquinando algum esquema? O que você quer de Rolf? Se contasse, o rapaz faria o possível para evitar que ela destruísse o acordo, e ter um inimigo era suficiente. Com o plano ainda não formado, ela precisava mantê-lo de fora. Além disso, se o pior acontecesse, Rolf poderia muito bem matar Sam por estar envolvido, ou só então por conhecê-la. Talvez eu seja simplesmente incapaz de resistir à beleza dele, respondeu Selena, e o corpo de Sam ficou rígido. Ele é 12 anos mais velho do que você. E daí? Não achava que ela estava falando sério, achava? O assassino olhou para Selena de modo tão ríspido que poderia tê-la transformado em cinzas. Então ele saiu batendo os pés até a janela e arrancou o manto das persianas. O que está fazendo? E Sam abriu as persianas de madeira, revelando o céu cheio de chuva e relâmpagos bifurcados.
Eu estou cansado de sufocar. E se estiver interessado em Rolf, ele vai descobrir como você é em algum momento, não vai? Então por que se incomodar em prolongar isso? Feche a janela! Sam apenas cruzou os braços. Feche! Grunhiu Selena. Quando o assassino não se moveu, ela se colocou de pé, virando a bandeja de comida no colchão, e o empurrou para o lado com força o bastante para que ele recuasse. Mantendo a cabeça baixa, Selena fechou a janela e a persiana, e jogou o manto de Sam por cima de tudo. Idiota! Falou ela irritada. O que deu em você? E Sam se aproximou, o hálito quente no rosto de Selena. Eu estou cansado de todo o melodrama e a insensatez que acontece sempre que você usa essa máscara e esse manto ridículos. Eu estou ainda mais cansado de você me dando ordens. Então a questão era essa. Pode se acostumar. Selena fez menção de voltar à cama, mas ele a segurou pelo punho. Qualquer que seja o plano que está armando, qualquer que seja a intriga para a qual está prestes a me arrastar, apenas se lembre de que não é a chefe da guilda dos assassinos ainda. Você responde a Arobin. A jovem revirou os olhos, desvencilhando-se dele. Toque em mim de novo, retrucou ela, caminhando até a cama e pegando a comida derramada. E vai perder a mão. Sam não falou com Selena depois disso. Capítulo 5. O jantar com Sam foi silencioso, e Rolf apareceu às 20 horas para levar os dois até a instalação de armazenamento. Sam nem mesmo perguntou aonde eles iam, apenas acompanhou, como se ele soubesse de tudo. As instalações eram um enorme armazém de madeira, e mesmo no fim do quarteirão, algo a respeito do local fez os instintos de Selena gritarem para que fugisse. O odor pungente de corpos sujos só a atingiu quando o grupo entrou no local. Piscando para se proteger da claridade, todas as tochas e os candelabros improvisados, Selena precisou de alguns segundos para entender o que ela via. Rolf, caminhando à frente dos dois, não hesitou, ao passar por cada cela lotada de escravizados. Em vez disso, ele andou na direção de um grande espaço aberto no fundo do armazém, no qual um homem de Eywe, com a pele marrom, estava diante de um grupo de 4 piratas. Do lado de Selena, Sam emitiu um suspiro. Ele estava com o rosto lívido, como se o cheiro não bastasse. As pessoas nas celas, agarradas às barras ou encolhidas contra as paredes, ou ainda agarradas aos filhos. Aos filhos! Fizeram a assassina estremecer por inteiro. À exceção de alguns ocasionais choros abafados, os escravizados estavam em silêncio. Alguns olhos se arregalaram ao vê-la. Selena havia se esquecido de como devia parecer. Sem rosto, o manto tremulando atrás de si, caminhando entre os escravizados como a própria morte. Alguns até mesmo desenharam marcas invisíveis no ar, protegendo-se de qualquer que fosse o mal que achavam que ela representava. Selena avaliou as trancas das celas, contando o número de pessoas entulhadas em cada uma delas. Elas vinham de todos os reinos do continente. Havia até mesmo homens do clã das montanhas, de cabelo laranja e olhos cinza, cuja aparência era selvagem e que acompanhavam seus movimentos. E mulheres, algumas poucas mais velhas do que a própria Selena. Será que também eram guerreiras, ou apenas estavam no lugar errado na hora errada? O coração da jovem batia cada vez mais forte. Mesmo depois de todos aqueles anos, as pessoas ainda desafiavam as conquistas de Adarlan. Mas que direito tinha Adarlan, ou Rolf, ou qualquer um, de tratá-las daquela forma? A conquista não bastava, não. Adarlan precisava destruí-las. Eywe, Selena ouvira, fora a mais castigada. Embora seu soberano tivesse entregado o poder ao rei de Adarlan, os soldados em Eywe ainda lutavam nos grupos rebeldes que atormentavam as forças dos conquistadores. Mas a terra em si era vital demais para que Adarlan a abandonasse, pois lá ficavam 2 das cidades mais prósperas do continente. O seu território, rico em fazendas, cursos d'água e florestas, era uma veia crucial nas rotas de comércio. Agora Adarlan parecia haver decidido que poderia também ganhar dinheiro com o povo de Eywe. Os homens de pé ao redor dos prisioneiros se afastaram quando Rolf se aproximou. Então abaixaram as cabeças. A assassina reconheceu 2 deles do jantar na noite anterior. O baixinho e careca, Capitão Fairville, e o caolho e troncudo, Capitão Blackgold. Selena e Sam pararam ao lado de Rolf. O homem de Eywe tinha sido despido. O corpo magricelo já estava ferido e sangrava.
Este reagiu um pouco. Falou capitão Fairville. Embora suor reluzisse na pele do escravizado, ele manteve o queixo erguido, os olhos em algum ponto distante. Ele deveria ter cerca de 20 anos. Será que ele tinha família? Mas se for mantido em grilhões, vale um bom dinheiro, continuou Fairville, limpando o rosto do ombro da túnica carmesim. O bordado dourado estava desfiado e o tecido, que provavelmente um dia foi rico em cores, desbotado e manchado. Eu o mandaria para o mercado em Enseada do Sino. Muitos homens ricos lá precisam de mão de obra forte para a construção, ou mulheres precisam de mãos fortes para uma coisa totalmente diferente. E ele piscou um olho na direção de Selena. Ela sentiu um rompante de raiva tão forte que chegou a perder o fôlego. Não percebeu que sua mão se movia em direção à espada, até que Sam entrelaçou os dedos nos dela. Foi um gesto muito casual, e para qualquer um poderia parecer afeição, mas os dedos apertaram-na com força o bastante para que ela soubesse que Sam estava muito ciente do que a companheira estava prestes a fazer. Quantos desses escravizados serão de fato considerados úteis? Perguntou o rapaz, soltando os dedos enluvados da assassina. Os nossos vão para o forte da fenda, mas você vai dividir esse lote? E Rolf respondeu. Você acha que o seu mestre é o primeiro a fazer negócio comigo? Temos outros acordos em cidades diferentes. Os meus parceiros em Enseada do Sino me dizem que os ricos querem, e eu forneço. Se não conseguir pensar em um bom lugar para vender os escravizados, eu os envio para Calácula. Caso o seu mestre tenha sobras, enviá-los para Endover pode ser uma boa opção. Adarlan é sovina com o que oferece quando compra escravizados para as minas de sal, mas é melhor do que não obter dinheiro nenhum. Então Adarlan não estava apenas levando prisioneiros para o campo de batalha e de seus lares, estavam comprando escravizados para as minas de sal de Endover também. E as crianças? Questionou Selena, mantendo a voz o mais neutra possível. Para onde elas vão? Os olhos de Rolf ficaram um pouco sombrios diante da pergunta, reluzindo com tanta culpa que ela se perguntou se o comércio de escravizados teria sido um último recurso para ele. Nós tentamos manter as crianças com as mães, respondeu o pirata em voz baixa. Mas no leilão não podemos controlar se elas são separadas. A assassina lutou para conter a língua, então ela apenas disse, eu entendo. São difíceis de vender? Quantas crianças podemos esperar em nosso carregamento? Temos cerca de 10 aqui, falou Rolf. O seu carregamento não deve conter mais do que isso. E não são difíceis de vender, caso saiba onde negociá-las. Onde? Indagou Sam. Algumas casas ricas podem querer crianças para empregar na copa e nos estábulos. Embora a voz permanecesse equilibrada, o Lorde avaliava o chão. Uma madame de bordel pode aparecer no leilão também. O rosto de Sam ficou branco de fúria. Se havia uma coisa que o transtornava, um assunto com o qual Selena sabia que poderia sempre contar para tirá-lo do sério, era aquele. A mãe de Sam, vendida aos 8 anos para um bordel, passara os brevíssimos 28 anos da sua vida lutando para se transformar, de uma órfã em uma cortesã mais bem-sucedida de Forte da Fenda. Ela teve Sam apenas 6 anos antes de morrer, assassinada por um cliente ciumento, e embora tivesse juntado algum dinheiro, não fora o bastante para libertá-la do bordel, ou para sustentá-lo. Mas a mulher era a favorita de Arobin, e quando ele soube que a cortesã queria que Sam fosse treinado por ele, o rei dos assassinos o acolheu. Levaremos isso em consideração, replicou Sam, de modo afiado. Não bastava para Selena se assegurar de que o negócio fosse destruído. Não, aquilo não era sequer suficiente. Não quando todas aquelas pessoas estavam aprisionadas ali. O sangue dela latejava nas veias. A morte era rápida, pelo menos, principalmente pelas mãos da assassina, mas a escravidão era um sofrimento eterno. Muito bem, falou Selena, erguendo o queixo. Ela precisava sair dali e levar Sam, antes que ele perdesse o controle. Um brilho mortal aumentava nos olhos do seu companheiro. Eu estou ansiosa para ver o nosso carregamento amanhã à noite. Ela inclinou a cabeça na direção das celas atrás de si. Quando esses escravizados serão enviados? Era uma pergunta tão perigosa e tão burra. Rolf olhou para o capitão Fairville, que esfregou a cabeça suja. Esse bando? Vamos dividi-los, e serão colocados em um novo navio amanhã.
Provavelmente eles vão zarpar mais ou menos na mesma hora de vocês. Eu acho. Nós precisamos reunir tripulações. Ele e Rolf iniciaram uma conversa sobre tripular os navios, e Selena aceitou isso como uma deixa para sair. Com o último olhar para os escravizados ainda parados ali, a jovem saiu do armazém que fedia a medo e a morte. Selena, espere, gritou Sam, ofegante, andando atrás dela. A assassina não podia esperar. Simplesmente ela começara a caminhar, caminhar e a caminhar. E agora, ao chegar à praia distante, longe de luzes da Baía da Caveira, ela não pararia de andar até que ela chegasse à água. Não muito longe da curva da baía, a torre de vigia montava guarda e quebra-navios pendia sobre a água ao longe da noite. A lua iluminava a areia fina como pó e o mar calmo transformando-o em um espelho prateado. Selena tirou a máscara e deixou cair atrás de si. Então ela arrancou a capa, as botas, a túnica. A brisa úmida beijou a pele exposta, estremecendo a roupa íntima delicada. Selena! Ondas mornas como um banho passavam e a assassina chutou para o alto como um borrifo de água, conforme ela continuava caminhando. Antes de conseguir ir mais fundo que a altura das canelas, Sam agarrou seu braço. O que está fazendo? Indagou ele, e Selena puxou o braço, mas Sam segurava firme. Como um único e ágil movimento, ela girou, golpeando-o com o outro braço, mas o companheiro conhecia a manobra, porque a havia praticado lado a lado durante anos, e ele segurou a outra mão da assassina. Pare! Disse o jovem, mas Selena deslizou o pé, acertando-o atrás do joelho, e o fez cair. Sam não a soltou. Então a água e a areia subiram, conforme os dois atiraram o chão. Selena caiu em cima de Sam, mas isso não o fez parar. Antes que conseguisse dar uma cotovelada no rosto do rapaz, ele a virou. O ar foi sugado dos pulmões dela. O jovem avançou na direção de Selena, que reagiu levantando o pé no momento em que o companheiro ergueu o corpo. Ela o chutou bem no estômago. Sam xingou ao cair de joelhos. A onda quebrou ao redor. Um banho de prata. Selena se agachou. A areia chiou sob seus pés quando ela fez menção de derrubar Sam. Mas ele esperava por isso e girou para se afastar, segurando-a pelos ombros e atirando no chão. Selena sabia que tinha sido aprisionada antes que ele sequer terminasse de prender o seu corpo contra a areia. Sam segurou-lhe os pulsos e afundou os joelhos contra suas coxas, para evitar que a assassina movesse as pernas outra vez. Chega! Os dedos se enterraram dolorosamente nos pulsos dela, e uma onda solitária os alcançou, ensopando Selena. Ela se debateu, os dedos contraídos, lutando para tirar sangue, mas sem alcançar as mãos de Sam. A areia se moveu o suficiente para que ela tivesse um mínimo de superfície, pelo qual se apoiar para girá-lo. No entanto, Sam a conhecia. Conhecia suas manobras, sabia que truques ela gostava de fazer. Pare, pediu Sam, a respiração falhando. Por favor. Sob o luar, ela via o lindo rosto do assassino contraído. Por favor, repetiu ele rouco. A tristeza e a derrota na voz de Sam fizeram com que Selena parasse. Um fiapo de nuvem passou sobre a lua, iluminando as feições delicadas nas maçãs do rosto de Sam, a curva dos lábios, o tipo de beleza rara que fizera a mãe do assassino tão bem-sucedida. Muito acima da cabeça de Sam, uma estrela piscava fracamente, quase invisível à luz da lua. Eu não vou soltar até que você prometa parar de me atacar, falou ele. O rosto estava a centímetros de distância, e Selena sentiu o hálito de cada uma das palavras na própria boca. A jovem tomou fôlego com dificuldade, pois, mais uma vez, ela não tinha motivos para atacar Sam. Não quando ele havia evitado que ela estripasse aqueles piratas no armazém. Não quando ele havia ficado tão transtornado com as crianças escravizadas. As pernas de Selena tremiam de dor. Eu prometo, murmurou ela. Jure. Eu juro pela minha vida. E Sam a observou por mais um segundo. Em seguida, ele a soltou aos poucos. Ela esperou até que ele estivesse de pé, e então ela se levantou. Estavam encharcados e cobertos de areia. Selena tinha quase certeza de que seus cabelos tinham escapado da trança, fazendo-a parecer uma desequilibrada. Então, falou Sam, ao retirar as botas e atirá-las na areia atrás dos dois. Vai se explicar? E ele enrolou a calça até a altura dos joelhos e deu alguns passos na direção das ondas.
Selena começou a andar de um lado para o outro. As ondas quebravam em seus pés. Eu só... Ela começou, mas gesticulou com o braço e sacudiu a cabeça determinada. Você o quê? As palavras foram quase afogadas pelas ondas que quebravam, e Selena se virou para encará-lo. Como você pode suportar olhar para aquelas pessoas e não fazer nada? Os escravizados? Ela voltou a caminhar de um lado para o outro. Isso me deixa enjoada. Eu fico tão irritada que eu acho que eu posso... Selena não conseguia terminar o pensamento. Você pode o quê? E passos soaram na água. A assassina olhou por cima do ombro e viu Sam se aproximando. Ele cruzou os braços, preparando-se para uma luta. Pode fazer algo tolo como atacar os homens de Rolf no próprio armazém? Era agora ou nunca. Selena não queria envolvê-lo, mas agora que os planos tinham mudado, ela precisava de ajuda. Eu posso fazer algo tolo como libertar os escravizados, disse ela, e Sam ficou tão imóvel que parecia ter virado pedra. Sabia que planejava alguma coisa, mas libertá-los? Eu vou fazer isso, com ou sem você. Selena apenas pretendia destruir o acordo, mas a partir do momento em que ela entrou naquele armazém à noite, ela soube que não poderia abandonar os escravizados. Rolf vai matar você, disse Sam. Ou Arobin o fará, se Rolf não fizer primeiro. Eu preciso tentar, retrucou ela. Por quê? Sam se aproximou tanto que Selena precisou inclinar a cabeça para trás para ver o seu rosto. Nós somos assassinos. Nós matamos pessoas. Nós destruímos vidas todos os dias. Nós temos uma escolha, argumentou ela expirando. Talvez não quando éramos crianças, quando era Arobin ou a morte, mas agora você e eu temos como escolher o que nós faremos. Aqueles escravizados foram simplesmente levados. Eles estavam lutando pelas próprias liberdades. Ou eles viviam perto demais de um campo de batalha, ou algum mercenário passara pela cidade deles e os roubaram. Eles são pessoas inocentes. E nós não éramos? Algo gélido perfurou o coração de Selena como um lampejo de uma lembrança. Nós matamos oficiais corruptos e esposas adúlteras. Fazemos isso de maneira rápida e limpa. Essas são famílias inteiras sendo destruídas. Cada uma dessas pessoas era alguém. E os olhos de Sam brilhavam. Eu não discordo de você. Eu não gosto nada dessa história. Não apenas dos escravizados, mas no envolvimento de Arobin e aquelas crianças. Ele apertou o osso do nariz. Porém, nós somos apenas 2 pessoas, cercadas pelos piratas de Rolf. E Selena deu um sorriso torto. Então é bom que nós sejamos os melhores, e acrescentou ela. É bom que eu venha perguntando todas as coisas sobre os planos para os próximos dias. E Sam piscou. Você sabe que essa é a coisa mais inconsequente que você já fez, certo? Inconsequente, mas talvez a mais significativa também. E o rapaz a encarou por tempo bastante para que as bochechas dela ficassem quentes. Como se pudesse vê-la por dentro, ver tudo. O fato de Sam não desviar o rosto do que quer que ele tivesse visto fez o sangue de Selena latejar nas veias. Eu imagino que, se vamos morrer, deveria ser por uma causa nobre, disse ele. A assassina riu com deboche, usando isso como desculpa para se afastar. Não vamos morrer. Pelo menos não se seguirmos o meu plano. E ele resmungou. Você já tem um plano? E ela sorriu e então contou tudo a Sam. Quando terminou, o assassino apenas coçou a cabeça. Bem, admitiu ele, sentando na areia. Eu acho que isso funcionaria. Precisaríamos sincronizar direito, mas poderia funcionar. Selena sentou-se ao lado dele. Quando Arobin descobrir, deixe Arobin comigo. Eu vou pensar em como lidar com ele. Nós poderíamos simplesmente não voltar para a Forte da Fenda, sugeriu Sam. O quê? Fugir? E Sam deu de ombros, embora mantivesse o olhar nas ondas. Selena podia jurar que as bochechas dele haviam corado. Ele poderia muito bem nos matar. Se fugíssemos, ele nos caçaria pelo resto das nossas vidas. Mesmo que mudássemos de nome, ele nos encontraria. Como se ela conseguisse deixar a vida inteira para trás. Arobin investiu dinheiro demais em nós, e ainda precisamos pagar tudo de volta. Ele veria isso como um mau investimento. O olhar de Sam desviou para o norte.
como se pudesse ver a extensa capital com um imponente castelo de vidro. Eu acho que tem mais coisa em jogo aqui do que esse acordo comercial. O que você quer dizer? E Sam traçou círculos na areia entre os dois. Quer dizer que mandar nós dois até aqui para início de conversa? A desculpa para nos enviar foi uma mentira. Não somos essenciais para esse acordo. Erobin poderia facilmente ter enviado 2 outros assassinos que não se engalfinham o tempo todo. O que você está sugerindo? E Sam deu de ombros. Talvez Erobin nos quisesse fora do Forte da Fenda nesse momento. Talvez ele precisasse nos tirar da cidade por 1 mês. E um calafrio percorreu o corpo de Selena. Erobin não faria isso. Não? Perguntou Sam. Chegamos a descobrir por que Ben estava lá na noite em que Gregory foi capturado. Se você está sugerindo que Erobin de alguma forma armou para Ben, eu não estou sugerindo nada. Mas algumas coisas não se encaixam e há perguntas que não foram respondidas. Não devemos questionar Erobin, murmurou Selena. E desde quando você segue ordens? E ela ficou de pé. Vamos enfrentar os próximos dias. Depois consideraremos qualquer teoria de conspiração que você esteja inventando. E Sam levantou-se em um instante. Não tenho teoria nenhuma. Apenas perguntas que você deveria fazer a si mesma também. Por que ele nos queria fora esse mês? Nós podemos confiar em Erobin. Conforme as palavras saíram de sua boca, Selena se sentiu idiota por dizê-las. Sam saiu batendo os pés para pegar as botas. Eu vou voltar para a taverna. Você vem? Não. Eu vou ficar mais um pouco. E Sam a avaliou, mas assentiu. Vamos examinar os escravizados de Erobin no navio dele amanhã às 16 horas. Tente não ficar aqui fora a noite toda. Precisamos de todo o descanso possível. Selena não respondeu, então ela virou antes que pudesse observar Sam se voltar para as luzes douradas da Baía da Caveira. Ela caminhou pela curva da praia até a solitária torre de vigia. Depois de estudá-la das sombras, as 2 capturas perto do topo. A corrente gigante ancorada acima. Selena continuou. Ela caminhou até não haver mais nada no mundo além do resmungo e do chiar das ondas, o suspiro da areia sob seus pés e o olhar fixo da lua na água. Ela caminhou até que uma brisa surpreendentemente fria soprasse por ela, e então ela parou. Devagar ela se voltou para o norte, na direção da fonte da brisa, com o cheiro de terra distante, que ela não sentia havia 8 anos. Pinho e neve. Uma cidade quieta sobre as garras do inverno. Selena inspirou. Ela olhou para as léguas de oceano solitário e escuro, vendo de alguma forma aquela cidade longínqua, que um dia havia muito tempo foi seu lar. O vento puxou mechas do seu cabelo da trança, açoitando contra elas o rosto da assassina. Orinth, uma cidade de luz e música, observada por um castelo de alabastro, com uma torre de opala tão brilhante que poderia ser vista a quilômetros. O luar sumiu por trás de uma nuvem espessa. Na escuridão repentina, as estrelas brilharam mais fortes. Ela conhecia todas as constelações de Cor, e instintivamente ela buscou a do Cervo, Senhor do Norte, e a estrela imóvel que lhe coroava a cabeça. Naquela época, a jovem não tinha escolha alguma. Quando Erobin ofereceu aquele caminho, era isso ou a morte. Mas agora... Selena inspirou e estremeceu. Não. As escolhas eram tão limitadas quando ela tinha 8 anos. Ela era a assassina de Adalan, a protegida e herdeira de Erobin Hamel, e ela sempre seria. Era longa a caminhada de volta à taverna.